Oi pessoal, eu me chamo Mariana Calazans e a convite do coletivo Quadro a Quadro, nesse vídeo vou falar um pouquinho para vocês sobre um momento fundamental da história do Brasil, o início da colonização portuguesa. Foi nesse primeiro momento da chegada e da conquista portuguesa em que ocorreram os primeiros contatos entre europeus, que se achavam donos dessa nova terra, e os povos originários da região, os indígenas, que já habitavam esse local há milhares de anos e testemunharam os invasores se considerando donos de uma terra que já era sua, impondo a cultura e as visões de mundo europeias como os únicos caminhos para o desenvolvimento e a construção de uma sociedade civilizada. Esse encontro conflituoso entre indígenas e europeus em um território pouco explorado e coberto por uma densa floresta é o cenário e o contexto em que se passa o jogo Colônia Horror, Caminho do Mercenário. É certo que a chegada de Pedro Álvares Cabral e sua esquadra em 1500 mudou para sempre os rumos dessa terra que viria a se tornar o Brasil. Mas afinal, o que havia nessa região antes do contato com os europeus? Às vésperas da colonização, já havia uma vasta população ocupando nossas terras. Estima-se que já viviam aqui milhões de pessoas, os povos originários, nativos daqui. Apesar de hoje chamarmos todos eles de indígenas, eram etnias diferentes, com suas próprias línguas, cultura e organização social. Existiam grupos que viviam na região do Rio Amazonas, produziam cerâmicas, tinham estruturas públicas e atividades políticas e religiosas. Outros habitavam a região do Rio Xingu, que vai de Mato Grosso até o atual estado do Pará. E apesar de serem de diferentes etnias e falarem diversas línguas, partilhavam a cultura e o modo de vida. Eram sedentários, plantavam mandioca e tinham uma sociedade com bastante fartura de alimentos. Além deles, havia também os que ficaram conhecidos como Macro-G, no sertão, que foram por muito tempo apontados como bárbaros, violentos. Os G do sertão deixaram de ser vistos apenas como rudimentares, caçadores, coletores e nômades, para serem estudados e descritos como donos de uma sofisticada economia e uma cosmologia e entendimento do mundo. E por fim, existiram também os Tupi-Guarani, que habitavam toda a costa brasileira. Tinha uma população bastante significativa, de cerca de 2 milhões de pessoas. Praticavam a caça, a pesca, a agricultura de coivara, com culturas intercaladas. Por estarem no litoral, foram os povos que tiveram mais contato imediato com os portugueses. E por isso, também foram os mais catequizados e mais violentamente mortos e dizimados em caso de negarem a fé católica e o contato com os padres jesuítas. Apesar de terem chegado às terras que hoje são o Brasil em 1500, nos primeiros 30 anos não houve um interesse imediato de Portugal em colonizar essa terra. O comércio lá com o Oriente ainda era muito lucrativo e, a propósito, ainda não havia encontrado nem ouro e nem metais ou sequer pedras preciosas no território brasileiro. Então, nesse primeiro momento, a atividade econômica praticada era a extração de pau-brasil, que tinha valor pelo seu corante vermelho, natural e também pela madeira. Sua extração ocorria com o trabalho dos indígenas por meio do escambo, em que, em troca da retirada das árvores, eles recebiam objetos vistosos, mas de pouco valor, como pequenos espelhos, por exemplo. Esses produtos eram levados para as feitorias, que eram os postos de armazenamento das mercadorias. No entanto, à medida que o comércio com o Oriente foi se tornando menos lucrativo e também vários países começaram a ter interesse nessas novas terras portuguesas, Portugal resolveu que era necessário iniciar o processo de colonização, de ocupação de fato do território, até pelo medo de perder suas terras para outros povos, ingleses, franceses ou até mesmo holandeses. Tomada a decisão de ocupar o território brasileiro, Portugal enviou a primeira expedição colonizadora em 1531 e logo em seguida, a partir de 1534, começou a dividir o território em capitanias hereditárias. O que eram afinal as capitanias? Capitanias foram largas faixas de terra doadas a nobres portugueses, chamados de capitães donatários. Foram 14 as capitanias hereditárias, distribuídas entre 12 nobres portugueses, que tinham direito de usar a terra e dominá-la, mas também tinham obrigação de colonizá-las, fundar vilas, proteger os colonos dos indígenas e também de estrangeiros, e vigiar para que os recursos brasileiros, em especial o pau-brasil, fosse apenas para Portugal, sua metrópole, e que, por isso, tinha o monopólio dos recursos brasileiros.
Para dar corpo à colonização, os portugueses optaram por iniciar com o cultivo da cana-de-açúcar, um produto raro e caro, e que os portugueses já tinham um pouco de experiência em seu cultivo, por conta de suas outras colônias, como a Ilha da Madeira, por exemplo. Os engenhos de açúcar se espalharam por todo o território brasileiro, especialmente na capitania de Pernambuco e de São Vicente. O açúcar se tornou a principal riqueza econômica do início da colonização brasileira. Era uma cultura baseada no sistema conhecido como plantation, que se baseava na monocultura, no trabalho escravo e na produção para exportar, principalmente para a metrópole. Paralelamente à produção para o mercado externo, havia também uma produção para dentro, para o mercado interno brasileiro. E aí produzia-se milho, feijão, arroz, mandioca, criava-se animais, que era principalmente para o consumo e para a venda dos locais que aqui viviam. E com isso, criou uma elite econômica na colônia, em que os senhores de engenho tinham uma importância econômica e depois também política para as cidades que nasciam, e também cultural e familiar, já que as famílias eram bastante patriarcais e com influência desses senhores de engenho. No entanto, nesse sistema de capitanias, apenas duas conseguiram prosperar, as de Pernambuco e São Vicente. As demais acabaram à mercê da própria sorte e das diversas dificuldades que haviam nessa empreitada colonizadora, como, por exemplo, a falta de auxílio econômico da própria coroa portuguesa. Por isso, alguns donatários sequer chegaram a vir para o Brasil, ou mesmo para aqueles que chegaram a vir, alguns retornaram rapidamente mediante as dificuldades. Mas o que isso significava? Que havia uma falta de organização e de uma vigilância sobre o território. E nesse contexto, a coroa resolveu criar o governo geral. Em 1548, Portugal envia o primeiro governador-geral para o Brasil, Tomé de Souza, que buscava reafirmar a autoridade da coroa portuguesa em terras brasileiras e fortalecer os instrumentos de colonização. Com tudo que a gente ouviu até agora, vocês acham que a manutenção do território sob domínio português foi uma tarefa fácil? Definitivamente não. Franceses, holandeses, ingleses também tentaram se estabelecer por aqui. Vocês sabiam que a França e a Holanda chegaram a ter colônias temporárias? Os franceses tentaram invadir o território brasileiro 2 vezes. A primeira foi conhecida como a França Antártica, no Rio de Janeiro, entre os anos de 1555 e 1567. E depois de expulsos, tentaram voltar, mas dessa vez ao Maranhão, fundando a França Equinocial, que foi rapidamente derrotada pelos portugueses. E os holandeses? Os holandeses tentaram invadir primeiro por Salvador, entre 1624 e 1625, mas não conseguiram se fixar ali. Só alguns anos depois, em 1630, entraram em Pernambuco e ali ficaram por mais de 20 anos, chegando a estabelecer uma colônia conhecida como Nova Holanda, que foi governada por muito tempo por Maurício de Nassau e buscou recuperar a economia do açúcar de Pernambuco, trazendo missão de artistas europeus para a colônia, incentivando a cultura na região. Nesse momento, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Que grupos trabalhavam na produção e na manutenção da vida colonial? De onde vinha a força de trabalho no Brasil dos séculos XVI e XVII? Então, no primeiro momento, o trabalho era feito principalmente pelos indígenas, pelo escambo, e depois houve sim o predomínio da escravidão indígena. No entanto, aos poucos, a política em relação aos indígenas sofreu algumas alterações. Os nativos que aceitassem a fé cristã propagada pelos padres jesuítas e vivessem e trabalhassem nos aldeamentos desses jesuítas não eram escravizados. Mas, em contrapartida, os demais que não aceitavam o domínio e a cultura europeia eram escravizados sob a justificativa de guerra justa. E a escravidão indígena continuou existindo por todo o período colonial. O fato é que, com o passar dos anos, de fins do século XVI a princípios do século XVII, houve um progressivo aumento do emprego de escravizados vindos da África, que vieram para o Brasil nesse processo da diáspora africana. O tráfico de escravizados da África foi se tornando cada vez mais lucrativo e, com isso, foram chegando em cada vez maior número para o Brasil. E a escravidão no Brasil só teve de fato seu fim oficial em 1888, mais de 300 anos depois.